Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit. Nesta aula eu vou mostrar para vocês a coordenada do Revit e também como fazer a localização correta do nosso projeto. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero lembrar que eu deixo na descrição do vídeo todos os links para você estar contribuindo com o crescimento do canal, adquirindo novos conhecimentos dentro da área BIM, onde eu explico mais sobre Revit dentro dos cursos. Desta forma você pode ajudar o canal a crescer e continuar tendo vídeos como esse aqui no canal. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 3, Fogo, Sistemas de Coordenadas do Revit. Bom, na última aula eu mostrei como configurar esse arquivo, onde nós preparamos o arquivo para começar a elaboração dos nossos modelos BIM 3D. Bom, nessa etapa nós podemos observar que o ponto que eu quero mostrar dentro da planta de terreno, ele está nesse canto superior aqui. Só que eu não vou conseguir fazer uma alteração movimentando ele aqui se eu não tiver um desenho. Então eu vou desenhar aqui uma linha de modelo só para ter uma referência e assim a gente consegue movimentar esse ponto. Que é justamente esse pequeno pontinho aqui que representa a nossa coordenada aqui dentro do Revit. Nós podemos clicar selecionando ele. Nós vamos observar que são dois elementos, ou seja, são duas famílias e a gente não vai conseguir deletar essa família aqui. Essas famílias aqui representam a coordenada do nosso projeto. Bom, se eu clicar uma vez aqui em cima, eu vou ter o ponto base do projeto. Ele está com ponto base zerado, né? Podemos observar que norte, sul e leste e oeste, ou seja, do sul para o norte e do leste para o oeste, nós temos aqui os valores que pode representar o ponto base, ou seja, o ponto inicial do nosso projeto. Bom, se eu clicar aqui, eu posso adicionar, por exemplo, 20. E ele fez uma modificação aqui para 20. Eu posso colocar aqui 2000. Então, eu tenho um afastamento aqui em relação do leste para o oeste de 2000. Vou zerar aqui novamente. E vamos observar aqui, apertando um Tab aqui em cima, eu posso selecionar o outro ponto, que é o ponto de pesquisa. E ao selecionar os pontos, nós podemos observar que aqui vai aparecer esse clipe, que significa que este clipe é o recorte do nosso ponto de pesquisa e o ponto base do projeto. Eu posso clicar nessa seta e movimentar o ponto base do projeto. Nós podemos observar que, ao mudar o ponto base de lugar, o desenho também vai acompanhar. Ou seja, este ponto base ele representa ali a localização do nosso projeto. Então, este ponto base ele pode ser mudado, né, modificando aqui, para ter uma coordenada do nosso projeto. Então, aqui, a gente fazendo essa modificação, ele está alterando. Esse ponto aqui, ele está com o recorte ativado. Então, em relação a este ponto, que é o ponto de pesquisa interno do meu projeto, o ponto de pesquisa ele está zerado. Por isso que ele vai quantificar do ponto de pesquisa zerado até este outro ponto. Então, ele fez aqui uma coordenada em relação ao nosso ponto interno, né, que seria o ponto de pesquisa. Bom, precisa ficar claro que o AutoCAD, quando você vai fazer uma coordenada lá dentro, ele vai estar referenciando através do ponto base do projeto. Ou seja, este aqui ele é considerado o ponto zero do ponto do AutoCAD. Então a gente pode fazer projetos do terreno ou outros tipos de projetos dentro do AutoCAD e a referência vai ser a inserção desse ponto zero. Eu vou clicar neste ponto e vou desmarcar essa opção. Agora eu vou fazer, né, uma modificação deste ponto aqui
E aqui ele vai manter a mesma referência anterior. Por quê? Porque ele está desvinculado aqui. Aqui está com um ponto de recorte. Ou seja, em relação a este ponto aqui, esse aqui não está sendo afetado. Vou clicar nesse ponto e agora eu vou modificar este ponto aqui, colocando ele para o ponto 0, digito 0 aqui, 0 aqui. Este ponto aqui permanece ali com os pontos dados em relação a ele, certo? Então eu posso marcar aqui novamente e vou voltar para este ponto relativo. Este ponto de pesquisa eu posso modificar ele e agora, como eu fiz uma movimentação deste canto aqui até este ponto, este valor aqui ele não vai estar com os valores, né, pertencentes a essa modificação, porque ele não está aqui com um ponto de recorte ativado. Ou seja, agora se eu ativo esse ponto e vou tentar zerar este ponto aqui de pesquisa interna, colocando ele, né, sobre o valor da pesquisa, eu vou apertar o Tab para encontrar o ponto base do meu projeto e vamos observar que ele vai estar com aquele mesmo valor, né, determinado ali para este ponto. Vamos zerar esse ponto aqui, 0. Ele veio aqui para baixo, vamos zerar também essa coordenada aqui. Agora sim, né, nós temos os valores novamente preenchidos ali da coordenada do ponto de pesquisa interno. Bom, basicamente, o ponto de pesquisa é um ponto onde você conhece no mundo real. Você pode ter ali coordenadas, né, no mundo real e um ponto conhecido para você fazer a demarcação do seu terreno. Então é isso que nós vamos observar aqui. Primeiro eu vou desmarcar isso aqui, vou considerar o ponto base como ponto zerado e aqui eu vou colocar eu vou ter uma rua com 10 metros aqui, ou seja, nessa direção de sul para o norte, eu vou colocar aqui 10. Vou considerar que eu estou trabalhando na coordenada em metros. No caso aqui, eu vou colocar, primeiro zerando eles aqui, para colocar ele em cima sobre o ponto base. Vou voltar aqui a estar recortando, né, fazendo esse recorte. Vou colocar aqui então esse ponto zerado, mantendo ele aqui com um ponto recortado, né, marcando aqui essa opção para fazer o recorte com relação ao ponto base, né? Vou movimentar ele aqui para cima, meu ponto base continua zerado e aqui o ponto de pesquisa ele está com um valor. Então vou deixar aqui com 10 metros, vamos aproximar aqui. Então eu tenho essa referência, né, do sul para o norte com uma distância de 10 metros. Esse ponto aqui vai ser o ponto de inserção do meu primeiro lote. Nós vamos fazer essa implantação só para a gente ter uma referência melhor aqui e a gente entender como funciona essa coordenada aqui dentro do Revit. Bom, eu vou abrir aqui o AutoCAD para a gente começar então a elaborar essa parte, né, da implantação ali do meu terreno dentro aqui do Revit. Só para ficar um pouco mais claro como funciona essa coordenada aqui do Revit. Então, abrindo o meu AutoCAD, eu vou ter aqui um arquivo limpo, né? Eu só salvei ele com o nome de loteamento dentro da pasta de coordenadas que eu estou trabalhando dentro dessa aula, para que a gente consiga ali ter a referência desse arquivo. É um arquivo zerado, né? Onde eu tenho aqui os pontos de coordenada do AutoCAD e agora sim nós vamos conseguir entender como que funciona essa coordenada lá dentro do Revit. Nós vamos transferir a coordenada que a gente está fazendo aqui, elaborando aqui, para dentro do Revit. Olha bem, nós vamos fazer aqui uma rua, vou pegar o retângulo, vou digitar aqui 0,0,0, para o primeiro ponto ser zerado aqui na coordenada, eu quero que ele fique aqui com 10 com 10 metros aqui de comprimento e vou fazer também a rua ali com 40 metros totais para a gente ter 4 lotes. Então eu vou fazer aqui que ele vai ter uma dimensão de 10 por 40 e vai ser zerado na escala em Z. Então ele foi criado aqui, né? Ele foi criado ao contrário do que eu queria mostrar. Então eu vou rotacionar ele aqui. Posso rotacionar através desse ponto, apertando aqui ortogonal. Vou mover ele para o ponto 0, né? É importante que aqui ele fique dentro desse ponto zerado. Tenho aqui a rua, né, já feita nessa posição. Vou fazer novamente um retângulo deste ponto aqui e vou colocar que ele vai ter uma dimensão
aqui está me perguntando qual que é o comprimento, né? Vou dizer que ele vai ter 10 metros e a largura com 25. Ele foi feito aqui, então clico aqui, vou ter o meu primeiro lote. Então aqui vai ser o primeiro lote. O ponto que eu disse lá dentro do Revit vai coincidir com o ponto de pesquisa deste loteamento, né? O ponto base do Revit vai ser considerado o ponto 0 e o ponto de pesquisa vai ser relacionado ao meu lote, a esse primeiro lote que está aqui. Vou copiar novamente esse daqui mais 4 vezes aqui, então eu tenho mais ou menos aqui uma implantação. Este ponto 0 é o referente à rua que foi traçada e agora eu quero pegar essa coordenada aqui e casar essas coordenadas digitadas aqui no AutoCAD para dentro do Revit. Eu vou salvar esse arquivo como loteamento, vou entrar novamente dentro do Revit. Mas antes disso, eu vou fazer aqui uma marcação com um círculo neste ponto aqui, para a gente entender que este ponto aqui é o ponto que eu quero que o Revit indique para mim o ponto de pesquisa. Então, vou salvar esse arquivo, foi salvo, vou entrar novamente lá no Revit. Então, eu tenho o ponto de pesquisa, né, que eu já digitei aqui com as coordenadas dele, e também tenho o ponto base. Agora, eu vou entrar em inserir vínculo de Revit. Por que eu vou trabalhar com um vínculo de Revit? Porque eu vou fazer alterações dentro do arquivo e quero que ele replique aqui dentro do Revit através da aba de gerenciar. Se eu utilizar esse comando aqui de importar CAD, ele vai simplesmente importar o arquivo para aqui e eu vou perder totalmente o vínculo. Ou seja, se eu faço alterações no modelo original, no arquivo original, eu não vou ter como replicar a modificação aqui dentro do Revit. Então, por isso, eu vou estar utilizando vínculo de CAD. O processo de inserir é o mesmo do que trabalhar com o importar CAD. Então, eu tenho aqui o arquivo, né, que a gente salvou como loteamento. Eu vou deixar aqui a unidade dele que eu trabalhei dentro desse arquivo como metro. Vocês puderam ver que eu trabalhei ali digitando 10, né, para indicar que era metros. E agora, uma coisa que é importante é o posicionamento. Se eu escolho aqui centro para centro, ele vai centralizar o arquivo lá do AutoCAD com os pontos de referências que eu tenho aqui. Então, se eu tiver mais desenhos aqui, ele vai esquecer tudo e vai utilizar um ponto de centro. Só que eu tenho lá uma origem, né, que é o ponto 0 em relação ao ponto base meu aqui. Então, por isso, eu vou estar escolhendo este origem para origem. Se você estiver trabalhando aí com arquivos de loteamento dentro lá do Civil 3D e outros softwares, você pode estar utilizando também as coordenadas compartilhadas, né, desse arquivo, porque você vai ter como inserir as coordenadas e pedir para compartilhar aqui com o Revit. Então você utilizaria esta opção. Eu vou configurar aqui como posicionamento alto, origem para origem, e vou clicar em abrir. Desta forma, nós temos aqui o ponto base no nível 0 e coincidindo com o ponto 0 definido lá dentro do AutoCAD. Este ponto aqui, ele pode ser modificado para que o arquivo do AutoCAD não coincida com o ponto 0. Em alguns casos, quando você for fazer essa vinculação, pode ser que ele não bata aqui dentro certinho. Por quê? Porque o ponto base aqui dentro do Revit, ele pode ser alterado e permanecendo com o ponto 0. Veja bem, se eu destravar aqui, né, tirando o recorte, eu vou modificar o ponto base, certo? Então, ele tem aqui outro valor, né, mensurado. O problema é que aqui no ponto de origem, ponto de pesquisa, que vai ser o seu marco, ele vai continuar com as mesmas informações descritas entre o ponto 0 e a coordenada, né, que a gente colocou como ponto de pesquisa. Bom, em alguns casos isso é útil, você pode estar movimentando aí o seu desenho, o ponto base do seu projeto, por exemplo, ou também você pode escolher movimentar o seu desenho junto, né? Então, por isso
E esse ponto, ele é importante. Vou deixar ele travado aqui e também está com um recorte aqui. Olha só, agora eu posso movimentar este ponto base do meu projeto e vai acompanhar aqui a referência do nosso desenho. Porém, ficou aqui o nosso ponto de pesquisa detalhado como 1000, por exemplo, que era a mesma coordenada que estava anteriormente. E eu vou clicar agora neste ponto e vou mover ele para este ponto aqui. Veja bem, ele ganhou, né, um valor negativo em relação ao que estava antes. Por quê? Porque aqui nós trabalhamos com ponto base do nosso projeto. Agora olha só, como que a gente quer transformar essa coordenada em formas que vai nos atender aqui perfeitamente a localização dos nossos lotes, né? Eu vou colocar aqui como 0, vamos locar o primeiro lote, que vai ser este ponto aqui como ponto de inserção. Este ponto aqui vai nos dar a posição do lote 1. Este outro ponto aqui, que vai ser a divisa, né, entre este ponto. Só pegar aqui o centro e aí consigo colocar certinho aqui. 10, 10 vai ser a inserção desse outro lote. E aqui também a inserção do terceiro e assim sucessivamente. Nós podemos pegar essa referência aqui para alocar. Como que a gente faz isso aqui dentro do Revit? Bom, vou estar trabalhando com este arquivo aqui e vou vincular os arquivos do loteamento. Por quê? Em cada um desses lotes eu iria fazer projetos diferentes. Então, por isso eu estaria trabalhando com essas coordenadas e depois eu vincularia o meu arquivo aqui dentro e encaixaria perfeitamente esses arquivos, né, entre o estrutural, entre a modelagem toda e conseguiria ter uma implantação completa dos meus loteamentos. Bom, meu nome é Samuel Martins, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não esquece aí de comentar se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, porque é de graça, não custa nada dar o joinha aí e me ajuda aqui a estar continuando, né, motivando a continuar postando vídeos como esse. Espero ter tirado as suas dúvidas e até a próxima. Bye!